Graça e paz, meus irmãos. Vamos então dar continuidade à nossa meditação, a série que estamos no livro de Gênesis, nessa feita no capítulo 16. Capítulo 16 de Gênesis. Eu convido você que abra a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura, mesmo assentado, porém com total reverência à santa palavra do Senhor, a fim de que o seu Espírito possa produzir em nós aquilo que foi orado e pedido aqui pelo nosso irmão Marcos. Gênesis capítulo 16, são 16 versículos, coincidentemente. Nós procederemos então à leitura de todo ele. Os irmãos acompanhem, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu da sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua serva e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-lahai, que está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho, que lhe dera a Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Meus irmãos, como já dissemos aqui, meditaremos hoje no capítulo 16, dando seguimento à série no livro de Gênesis. E nós meditaremos então hoje sobre o tema a ação de Abraão e suas desventuras. Veremos então
tudo isso em 3 partes. O texto ele nos diz que havia já 10 anos desde que Abraão havia saído da sua terra. Deus lhe havia prometido uma numerosa descendência, como o pó da terra, no capítulo 13, versículo 16, e como as estrelas do céu, no capítulo 15, versículo 5. Contudo, Sarai agora, já com 75 anos, ela, além de ter em si um útero estéril, chega também ao fim da sua ovulação, e Sarai vê como impossível a possibilidade de ser ela, então, a mãe daquele que seria, então, o herdeiro de todas as coisas. Ela vê como impossível a possibilidade, né, de ela ser, então, mãe da linhagem de Abraão. E o que é que ela faz, então? Compreendendo dessa forma que havia chegado ao fim a sua esperança, né, e ao fim da linha da sua esperança, então, de ser mãe do herdeiro, ela, desesperançada, arquiteta um plano para cooperar com Deus, para cooperar com a ação de Deus, e para que desse modo, então, ajudando ao Senhor, né, Deus pudesse, então, dar prosseguimento na consecução, então, do seu propósito. Veja, e de certo modo, é uma ironia, meus irmãos, que depois das alturas percorridas, então, por Abraão, nos 2 últimos capítulos que nós lemos, se os irmãos se lembrarem aí, nos 2 últimos capítulos, Abraão, então, ele se volta para Deus, busca a Deus, queima, então, o holocausto ao Senhor, e Deus, então, lhe faz promessas e faz a aliança, conhecida como a aliança dos meios, onde Abraão parte ali os animais, põe ali de frente para o outro, metade de frente da metade, e o Senhor, então, passa ali pelo meio daquele sacrifício, mostrando assim que Abraão não tinha condição alguma de cumprir com a sua parte da aliança, mas que Deus passaria, então, representando os dois ali, porque seria impossível para Abraão entrar em aliança com Deus, então Deus entra em aliança com Abraão. Então veja, é até espantoso que ele venha agora naufragar diante de quê? Diante da pressão doméstica, mostrando-se maleável sob o plano e a censura de sua mulher. E ele então é rápido em lavar as suas mãos no que diz respeito ao resultado disso. E é justamente aquilo que nós meditaremos aqui nessa noite, em 3 pontos, como nós já dissemos. E o primeiro deles é Abraão, então, a ação de Abraão em suas desventuras, quando ele fracassa nas provas, né? Em primeiro lugar, é nesse ponto que nós meditaremos. Veja, desse ato irrefletido, tanto de Abraão quanto de Sarai, surge então o relato da primeira barriga de aluguel. Esse é o primeiro relato de uma barriga de aluguel, que é quando uma pessoa cede, né, o seu ventre para suscitar filhos a outra pessoa. E desse relato de barriga de aluguel, Sarai então toma a sua serva e ela será entregue a Abraão para suscitar o herdeiro da promessa. Veja, Deus havia feito uma promessa e Sarai então se adianta, uma vez que ela perde a esperança, né, de que Deus poderia suscitar filhos para Abraão através dela. Então Sara se adianta e apresenta Agar para Abraão
como aquela que lhe dará filhos, né? Sarai teria filhos por meio de Agar. E Abrão então anuia isso. Ele cede a isso, ele aceita a isso, né? E este era o maravilhoso e brilhante plano de Sarai, compartilhado ali e aceito por Abrão. Mas, meus irmãos, esse não era o plano de Deus. Esse não era o objetivo de Deus. Deus não disse para Abrão ou para Sarai que lhe daria uma descendência numerosa a partir de Agar. Mas disse que ele seria pai de uma grande nação e que seria grandiosa como os grãos da areia da praia do mar e tanto quanto as estrelas que estão no céu. Então veja, esse plano mirabolante de Sarai, aqui anuído por Abrão, ele não frustra e nem para o plano de Deus. Deus permanece firme no seu propósito, a despeito daquilo que Sarai e Abrão estão então aprontando. O fato é que, assim como Abrão fracassou nas suas provas, tanto quanto na fome no Egito, na fome que ele fugiu para o Egito, não crendo na promessa de Deus. Veja, ele cria na promessa de Deus de que Deus lhe daria uma grande descendência, mas não cria na promessa de Deus de forma urgente para que Deus o livrasse da fome. Então, a crença de Abraão, a fé de Abraão, era para as coisas futuras e não para as coisas imediatas. E aqui agora nós vemos novamente, né, agora por meio de Sarai, a fé sendo operosa dessa mesma forma, para o futuro, e não ali de imediato. Deus havia prometido, mas diante da sua infertilidade e da sua escassez, por conta do fim da sua ovulação, ela estava ali resolvendo para Deus, ou dando uma ajuda para Deus naquilo que Deus haveria de fazer. Então eles fracassam nas provas. E isso vai trazer, e trouxe, tanto de imediato quanto para o futuro, muitas dores de cabeça, tanto para Abrão quanto para a sua família. E também para os seus descendentes ao longo da história. Veja, meus irmãos, Wesley, ele destaca que aquilo que os jornalistas hoje chamam de conflito árabe-israelense começou nesse desvio de fé de Abrão e Sarai. Veja, o comentarista diz que aquilo que hoje os jornalistas chamam de conflito árabe-israelense começou a partir do pressuposto de que Sarai de alguma forma poderia dar uma ajudinha para Deus. Sarai conclui que seria impossível o filho da promessa nascer do seu ventre. Ela chega até expressar uma ponta de mágoa ao afirmar aí no versículo 2: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Então ela, em conformidade com a sua cultura, né, que era algo cultural naquela época, ela então entrega a sua serva. Percebam, está em conformidade com a sua cultura, no entanto está completamente fora do propósito divino. Então, fora do propósito divino, Agar propõe entregar então a Abrão a sua serva, ou melhor, Sarai propõe entregar então a Abrão a sua serva Agar, para que dela fosse então suscitado filhos a Abrão, para que dela viesse toda a descendência, conforme havia sido proposto pelo Senhor. Então vejam,
Eles começaram fracassando nas provas. Uma aplicação rápida para isso, meus irmãos, e vale a pena aqui salientar. Percebam, se você está firmado nas promessas de Deus, é em Deus que você deve esperar o cumprimento das promessas. Agora, se você espera de Deus aquilo que não foi prometido por Deus, aí você pode, com as suas próprias mãos, ou segundo os seus projetos, você pode realizar aquilo que você acha que é promessa. Mas nenhuma das promessas do Senhor vão deixar de se cumprir, porque a palavra diz que nem o plano de Deus pode ser frustrado. A ação de Agar, juntamente com Sarai e Abrão, não frustrou, nem tampouco parou o projeto de Deus. E a gente vai ver isso mais à frente. Em segundo lugar, primeiro eles fracassaram nas provas. Em segundo lugar, eles falharam na esperança. Meus queridos, esperança não é algo que se sustenta com coisas palpáveis e plausíveis. A palavra do Senhor diz que se a nossa esperança em Cristo se resume somente para essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque nós estamos depositando a nossa fé e a nossa esperança naquilo que nós vemos. Mas veja, a definição de fé é firme fundamento nas coisas que não se veem, mas que se espera. Você não vê, mas você espera. E eu lembro de ter falado para os irmãos aqui e dado exemplo de coisas que não se vê, mas que se espera, usando justamente o exemplo de um general que recebe ali uma promessa do rei, de que se ele for à batalha e retornar da batalha, né, o rei lhe daria ali determinada possessão, e ele vai para a batalha confiante de que aquilo já é dele, caso ele retorne da batalha. Ele ainda não tem, mas ele espera. E por estar esperançoso naquilo, ele vai para a batalha, ele vai para a peleja, e ele vai com o desejo de vencer, porque ele quer retornar e receber, né, aquilo que lhe foi proposto pelo seu rei. Então veja, é o firme fundamento, é a certeza de que aquela palavra que foi lançada, aquela palavra que foi dada, ela não volta. E é com fé que nós esperamos a eternidade. É com fé que nós esperamos o retorno de Cristo. É com fé que nós esperamos a salvação da igreja. Não da igreja visível, mas da igreja invisível do Senhor. E se deixamos desvanecer a nossa fé por conta das coisas visíveis, jamais tocaremos as coisas invisíveis. E o que está acontecendo aqui é exatamente isso. Diante de toda a razão, percebam, não é falta de razão. Pelo contrário, é a aplicação da razão. Mas a aplicação da razão em detrimento da fé. Sarai tinha razão. E Abrão tinha razão em acreditar em Sarai. O que faltou em Abrão foi chamar a Sarai, a sua esposa, ele confortar o coração com a esperança de que o Deus que lhe havia feito a promessa, ele cumpriria, independente do seu vigor físico, independente da sua condição física. Porque o Senhor é aquele que chama à existência o que não existe. Amém. E se nós cremos
cremos que pelo poder da palavra, o Senhor trouxe à existência todas as coisas, o que é para o Deus, Criador de todas as coisas, uma infertilidade ou um útero estéril? Nada, absolutamente nada. Mas acontece que eles falharam na esperança. Bruce Waltke diz que a atitude de Sarai contrasta-se com a atitude de Abrão, que indaga a Deus sobre a opção de adotar um filho. Lembra que nós lemos no capítulo anterior? Ele diz: Senhor, como eu não tenho filhos? Tudo que eu tenho vai ficar no primeiro secretário. E o Senhor diz que ele teria uma descendência tão grande que não se poderia contar, tão grande quanto as estrelas do céu, e tão numerosa quanto os grãos da areia da praia do mar. Tivesse Sarai também buscado o conselho de Deus, ela teria sido poupada de uma maternidade substitutiva. Mas ao invés de buscar o conselho de Deus, ela buscou a sua própria solução. Por que Deus demorou tanto em dar o filho da promessa? Porque ainda se passaram mais 15 anos até que a promessa fosse cumprida. Veja, Deus queria que Sarai e Abrão estivessem mesmo amortecidos, conforme Hebreus 11, 12, a fim de que a glória fosse dada somente ao Senhor. Amém. Aquilo que é verdadeiramente feito pela fé é realizado para a glória de Deus. Amém. E não para a exaltação de homens. Abraão, ele maravilhosamente responde ao rei que nada ele tomaria dos despojos para que ninguém dissesse que enriqueceu a Abraão, crendo que Deus era quem o sustentava. Amém. Mas veja agora, essa mesma fé, essa mesma esperança falta no que diz respeito ao seu descendente. Abraão deixou de lado a fé para outra vez se guiar pela razão e pelo conselho de Sarai. Em vez de encorajar a sua mulher a crer na promessa de Deus, ele aqueceu a sua incredulidade, aceitou a sua proposta e possuiu Agar, serva de Sarai. E ela concebeu. Abraão não ministrou ao coração de Sarai, mesmo já tendo caído nas provas ao descer do Egito. Ele agora cai outra vez nas provas de sua mulher como uma serva egípcia. Veja, Abraão imita Adão ao agir sob a sugestão da sua mulher, ao invés de agir de acordo com a palavra de Deus. É muito clara a semelhança. Agiu segundo a proposta da mulher, ao invés de agir segundo a palavra de Deus. A semelhança por imitação a Adão. Veja, queridos, em terceiro e último lugar, eles fracassaram nas provas, falharam na esperança e, por fim, eles vão ver que as providências humanas, elas trazem as suas complicações. A providência de Deus traz consigo toda a benécia de Deus, mas a providência do homem traz consigo as suas complicações. Sarai providenciou uma forma de dar herdeiros a Abraão, mas veja, com isso vem consequência. E a primeira consequência é que ela é rejeitada pela sua serva.
Ao perceber que ela concebera e que diante dela estava a possibilidade de ser mãe do herdeiro de Abrão, ela rejeita a sua senhora. E veja que essa é a primeira consequência, porque vão haver consequências ainda mais graves. Se uma palavra de Deus autorizar os seus planos, Sarão, ou melhor, Sarai e Abrão, eles incorrem no que é conhecido como sinergismo. Ao invés de esperarem e aguardarem o monergismo, eles incorrem no pecado do sinergismo. O que é isso? Eles tentam, independentemente, ajudar a Deus a concretizar o seu propósito. Abrão e Sarai tentam ajudar a Deus no cumprimento dos seus planos. Porém, Deus não precisa e nem aceita a ajuda humana. Para cumprir os seus propósitos, Ele é soberano e realiza todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 11. Bruce Waltke, ele tem razão em dizer que o sinergismo, ele só leva ao desastre. Agar e Ismael funcionam como um contraste da vida pela fé nas promessas de Deus. O resultado imediato é desavença no lar. Esse é o resultado imediato. E a sua consequência a longo prazo é a bênção mista, a numerosa progênie que herdará o espírito insolente de Agar. Por meio do sinergismo, toda a família perde. Percebam, meus irmãos, e muitas vezes nós somos praticantes do sinergismo. Nós queremos dar uma ajudinha a Deus, nós queremos cooperar com Deus, não é? Alguns usam aquele provérbio que não existe em lugar nenhum da Bíblia, né? Faz por ti que eu te ajudarei. O que é que eu posso fazer por mim, miserável pecador? A única coisa que eu posso fazer é pecar. Então veja, por conta do sinergismo, toda a família sofre. Sarai perde o respeito, Agar perde o lar, Abrão experimenta a dor de cabeça pela perda de uma esposa e a rejeição de um filho. Essa geração natural traz hostilidades às gerações futuras e não paz. Então, o que hoje nós vemos os jornalistas chamar, de conflito, é a falta de paz gerada desde o início por conta de um movimento independente de Sarai, anuído pelo descompromisso de Abrão em chamar a sua esposa e aconselhá-la a esperar no Senhor, a confiar no Senhor, que se o Senhor fez a promessa, Ele a cumpriria. Como de fato cumpriu após 15 anos, quando Abrão já subia à altura de 100 anos de idade. Já não havia mais nele vigor nem força, mas para que o nome do Senhor fosse glorificado, o Senhor suscitou, Ele abriu a madre de Sarai e ela concebeu e deu à luz ao filho, ao verdadeiro descendente, mas que até o dia de hoje luta e peleja, com a descendência arranjada, com a proposta que foi aceita, feita por Sarai, por conta da sua falta de fé, por conta da sua falta de esperança e por conta da sua irresponsabilidade como cabeça do lar. E eu quero aplicar aqui, meus irmãos, hoje nós tivemos aqui o almoço alusivo
ao Dia da Família. Falamos sobre família. E coincidentemente, né, estamos falando aqui sobre família também na palavra. Eu gostaria de dizer para você, meu irmão, que recai sobre você a responsabilidade do seu lar. Recai sobre você a responsabilidade de ser aquele que sustenta o seu lar com o pão, com o alimento. Recai sobre você a responsabilidade de ser o mantenedor da sua casa. Essa responsabilidade, porém, ela pode ser compartilhada. Vivemos tempos modernos em que as esposas, elas também saem, elas também trabalham. Essa responsabilidade até pode ser compartilhada. Mas você é o mantenedor. O principal responsável pela manutenção é você. Você pode compartilhar a manutenção do alimento. Mas veja, recai sobre você, exclusivamente sobre você, a responsabilidade do alimento espiritual da sua casa. As consequências que nós vemos aqui são consequências de um homem que deixou de lado a palavra de Deus para andar segundo a palavra da sua esposa. De um homem que, tendo a promessa de Deus, achou plausível a solução proposta pela sua esposa. E que, mesmo tendo falhado em outras provas e tendo recebido a devida correção, outra vez falha. E sobre toda a sua descendência recai o peso dessa sua atitude. Então, meus irmãos, que nós verdadeiramente sejamos mantenedores espirituais da nossa casa, sejamos verdadeiramente sacerdotes em nossos lares, que não aceitemos a proposta do mundo de que é negociável, de que você deve usar a razão em detrimento da fé. Use a sua fé com a razão, mas nunca a sua razão sem a fé. Que o Senhor nos ajude para a sua glória.